Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma conversa aqui no Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Eu sou o Gumar Carvalho e hoje estou aqui em família, digamos assim. Estou com a Pierina e com a Paty, da Nuki, e eu queria que vocês se apresentassem para quem possivelmente não os conhecem e quem é a Nuki também. Bom, meu nome é Pierina, eu sou arquiteta formada pelo Mackenzie. Trabalhei sempre no mercado corporativo desde que eu me formei, era uma paixão já dentro da área da arquitetura, essa tipologia. E muito cedo empreendi e montei o meu próprio escritório. E hoje, já com bagagem, a gente está fazendo 25 anos aí no ano que vem, e a gente transformou a empresa com uma nova marca, com um propósito mais forte, acho mais autêntico, e estamos vivendo um novo momento. Tá ótimo. E a Paty? Quem é a Paty? Bom, eu sou a Paty, sou irmã da Pierina, tenho uma caminhada aí na área de marketing, em grandes empresas, sempre trabalhei com marketing e geração de lead, muito próximo de geração de leads, em empresas como Telefônica, Credicard, Globan, empresas grandes. E aí, no último ano, me aproximei um pouco mais do projeto da Pierina, trabalhando um pouco no planejamento estratégico. E aí a gente começou um namoro e a gente, no marco dos 25 anos da Nuki, a gente achou que era um bom momento aí de juntar forças. O escritório tem uma perspectiva de crescimento bem agressivo e vem crescendo muito, então a gente achou que era um bom momento de embarcar no escritório, nesse projeto conjunto, que é uma realização muito grande, profissional e pessoal também. E Nuki? O que significa Nuki? De onde vem Nuki? Bom, Nuki, eu vou contar primeiro a história para depois chegar no Nuki, né? Nossa família é da Argentina, então eu brinco que eu nasci no Brasil. O Brasil, a lei é o território, né? Mas o meu sangue é 100% argentino, né? A Paty também. E então a gente foi buscar alguma inspiração para fazer essa transição, né? Porque nomear uma empresa é algo muito difícil, né? Você achar algo que realmente faça sentido, que seja perene, que fale ao seu coração no negócio, né? E então a gente partiu da Argentina. Da Argentina a gente fez um recorte para a Patagônia, que é um lugar super inspiracional para a gente. E aí a gente foi pesquisar o povo Mapuche, que é o povo originário de lá, que habitava lá. E encontramos um termo que em Mapuche, eu não sei exatamente como se fala, mas é Auyenhuki. Era um povo muito ligado à natureza, a fenômenos naturais e tudo, então as palavras também não têm uma tradução literal. Mas esse termo falava sobre a lua cheia, que a gente sabe que a lua cheia está muito ligada ao feminino e à ancestralidade. E aí esse nome nos tocou, e junto com a Deia Design, que nos ajudou aí nessa jornada aí da criação do novo nome, nós chegamos no nome Nuki, que realmente acho que ele traz uma essência muito forte do que a gente sente, né? Depois, falando assim em termos de design, foi algo que me agradou muito, até porque o nosso nome, ele não é uma fonte, é um desenho, foi desenhado pela Deia, o nome Nuki, então ele é único. Né? Isso foi algo que nos encantou e que acho que nos representa muito como um grupo de mulheres, né? Somos líderes femininas, com essa sensibilidade e com essa postura dentro do mercado. No mercado que tem muito homem na liderança. Exato, né? Exato. E para vocês, como é que tem sido se posicionar no mercado, né, uma liderança feminina no escritório? Como é que tem sido, eu não digo a receptividade, mas as pessoas comentam, não comentam, já está
tranquilo falar que a mulher está na liderança, que eu acho que ainda não está, tem muito espaço para conquistar. Como é que tem sido essas conversas que vocês têm, sabendo que é uma empresa liderada por mulheres? Eu acho que como a Nuki já nasceu lá atrás, através da mão de mulheres, então a gente foi construindo isso, né? Então no início a empresa se chamava LPA, né? A minha sócia Isabela Leonetti, a gente trabalhava juntas, e quando a gente fez uma transição em 2021 para LP mais A, um dos pontos que a gente queria muito trabalhar era a maneira como o mercado nos enxergava, porque o mercado falava, vou fazer projeto com as meninas, as meninas. E as meninas tem uma conotação de algo não só infantil, sim, mas um pouco frágil. Não era a imagem que a gente queria passar, né? Então, quando a gente fez essa transição, a gente trabalhou muito essa imagem para dissociar já da imagem das meninas e trazer para o mercado uma visão muito mais profissional do que a gente é capaz do que tá falando de gênero nesse contexto, né? Logicamente, eu acho que é um desafio ser uma mulher no meio desse mercado. Invariavelmente a gente participa de reuniões onde às vezes você é a única representante feminina, então eu acho que isso é um aprendizado pessoal de como se portar, de como se colocar, de como, enfim, se valorizar para poder realmente se projetar nesse meio, né? É um desafio, acho que é muito mais desafiador em todos os aspectos, apesar que hoje em dia a gente já tem muito mais mulheres atuando, né? A gente tem, a Faculdade de Arquitetura tem muitas mulheres saindo aí para o mercado, a gente tem várias líderes em vários tipos, né, tipologias de escritório aí, tem muitas mulheres, mas acho que ainda quando a gente vê os números, realmente, assim, é uma representatividade ainda muito pequena. Então temos muito espaço a conquistar, né? Sem dúvida. E como é que é trabalhar essa nova era agora na Nuki? O que vocês estão fazendo? O que vocês mudaram? Eu acho que até o nome Nuki veio também para tirar um pouco desse... Primeiro, para despersonificar. Então, mudar a marca de 2 sobrenomes que traziam para uma marca que vá além das pessoas, né? Então, essa foi uma mudança importante. Então, aí tem alguns movimentos, né? O nome Nuki vem para não estar ligado mais a nenhuma pessoa específica, mas um legado que possa transcender aí a gestão das sócias, das fundadoras, e possa ser um legado. E também, quando a Pierina fala dessa imagem do escritório das meninas, obviamente hoje o escritório é super plural e abriga todo tipo de gênero, raça, orientação, enfim. Também o nome Nuki vem de encontro a um novo momento onde o feminino, até como o próprio nome Nuki diz, ele mantém a ancestralidade, mas projeta um futuro diferente, né? Que é um pouco do que o projeto de arquitetura também a gente faz nas marcas, que é estudar, estudar todos os valores da empresa que levaram a empresa até aqui e projetar um futuro, mas respeitando e alinhado com todos o que trouxe a empresa até ali, com esse conceito de ancestralidade, né? Então, e é interessante, a gente teve uma conversa prévia, né? E acho que até comentei a questão da ancestralidade também no trabalho do arquiteto, né? Porque às vezes a gente tem uma preocupação tão grande em inovar, né, que a gente acaba esquecendo o que funciona e sempre vai funcionar, que é o arroz com feijão bem feito, sempre é muito gostoso. Então, acho que também tem isso, né, de não só a ancestralidade da empresa, que é a cliente, mas da arquitetura em si dentro do trabalho de vocês. Sim, eu acho que tem tudo a ver porque hoje em dia se prega tanto que você tem que ser disruptivo. Eu acho que a disrupção é super pertinente e ainda bem que a gente tem gente super disruptiva, que é o que muda o mundo, mas acho que desprezar o passado e tudo que foi construído até ali, o que foi bom, é uma ignorância, na verdade. Então, acho que o ideal, o equilíbrio é esse, né?
manter na mochila o que foi bom e ir carregando coisas novas aí para fazer um mix ideal para o futuro. Sem dúvida. A questão da lua cheia é bem simbólica, né? Que tem a questão da fertilidade, de ciclo. Exato. Né? Acho que foi uma belíssima escolha. Foi. A gente está bem feliz. E como eu disse, acho que representa muito o que nós somos. E aqui a gente está contando isso, mas o que a gente imagina é que esse nome ele vai ser perene, né? Ele vai transcender tudo isso e não necessariamente vai estar ligado a esse significado que é tão forte e caro para a gente nesse momento, né? E que legado que vocês estão vendo hoje no mercado corporativo em termos de projeto? Olha, eu acredito que nós trabalhamos no nosso escritório com um olhar muito humano. A gente busca realmente criar relacionamentos e entender as necessidades do cliente. Sob todos os ângulos, né? Então, desde o colaborador até a alta gestão, tentar fazer uma costura para ter o melhor projeto que beneficia a todos, que a gente sabe que os interesses, obviamente, muitas vezes são diferentes, mas a costura que a gente faz é para ter um resultado que beneficia a todos. Acho que esse é o maior legado hoje que a gente pode deixar, né, com o nosso trabalho, promover ambientes que tragam mais bem-estar para as pessoas, né? Então, que realmente sejam ambientes que acolham, que incentivem colaboração, onde as pessoas se sintam à vontade, tenham autonomia. Hoje a gente fala muito em menu de ambientes, onde as pessoas podem trabalhar, escolher se estão no momento de um trabalho mais focado, ir para uma área mais reservada, ou se precisam fazer uma colaboração, ter realmente áreas que tenham essa infraestrutura para colaboração. Então, acho que é esse olhar, e não é só o olhar, é a escutativa realmente, né? Escutar o que as pessoas querem para traduzir isso nos projetos. E é uma característica bem feminina do escutar, né? Eu sempre comento de um livro do Raj Sisodia, que fez o conceito do capitalismo consciente, que é Liderança Shakti, né, que ele fala justamente disso, né, que são essas características de acolhimento, de escuta, né, que fazem parte de uma liderança que é cada vez mais necessária hoje, que muitos homens têm, mas que abafam ao longo da carreira, porque sempre foi encarado como algo frágil, né, mas hoje não. E acho que é interessante isso traduzido do projeto, né, do acolhimento, é o space planning que vocês fazem, né, de ouvir as pessoas que vão depois usufruir o ambiente. Usufruir, acho que é usufruir mesmo, né? Porque no sentido de degustar, de aproveitar, de se sentir prazer em estar no ambiente, né? Sim. E o contexto do trabalho, ele vem mudando. Acho que a gente está, nesse momento especificamente, num momento de transição do modo de trabalho. Então, acho que a pandemia teve um impacto muito grande na forma como as pessoas trabalham hoje. São gerações diferentes, então acho que essa escuta para um ambiente que abrigue gerações diferentes, que trabalham de formas diferentes, que são estimuladas e motivadas de forma diferente, o home office, o presencial, o híbrido, as novas gerações. Então acho que tudo isso é levado em consideração na hora de criar um ambiente em que a gente encontre um equilíbrio para que a empresa atinja melhores resultados através da cooperação e do compartilhamento e das conexões entre esse grupo, que é super heterogêneo e que acho que todas as empresas ganham com isso. Então, os movimentos dos 50+, a geração Z, enfim. Hoje, no mercado de trabalho, a gente trabalha com... 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Exato, motivadas por coisas completamente diferentes, com modos de trabalhar completamente diferentes. Então, esses são desafios para nós também, no momento de criar conexões e proporcionar conexões em que a empresa ganhe com todo esse potencial humano. É que eu imagino assim, a dificuldade de juntar assim, as gerações que, além das expectativas, existem as limitações também, né? Também tem isso de poder, de lidar com essas limitações.
Nossa, eu imagino que deve dar muita dor de cabeça para fazer um projeto, né? Quais são os principais problemas que aparecem no projeto? Agora eu fiquei curioso, quais são as dores de cabeça? Eu acho que tem, assim, eu não diria que são dores de cabeça, né? Eu acho que os desafios maiores são, às vezes, culturais, né? Que eu acho que entra muito nisso que a gente está falando das gerações. Então, muitas vezes a gente está lidando com um grupo que às vezes está liderando o projeto que é de uma geração e, na verdade, você está desenhando para outra geração. Tanto que até eu ia falar que hoje a gente tem um termo que fala a gente não está vivendo uma geração específica, a gente está no momento transgeracional, né? Então temos muitas gerações juntas e muitas tendências, né, que estão sendo testadas, né? Então, desde áreas colaborativas, como é que vão ser as salas de reunião combinando presença física e presença híbrida. Então, a gente está num momento também de muita tentativa e a gente, eu acho que o nosso papel como arquitetos é trazer as opções para o cliente, né? Então, eu gosto muito de falar que o nosso trabalho ele é feito em cocriação, na verdade, com o cliente. A gente faz uma mentoria, a gente traz o que a gente sabe e aí a gente ajuda a fazer as escolhas, né? Então, como a gente tem um trabalho muito aberto, muito de troca, na verdade, eu não vejo essa parte do projeto como uma dor de cabeça. Ou que tem algum tipo de empecilho ou entrave. Não, né? vejo, né? Acho que a gente enfrenta mais isso depois com problemas técnicos de obra, prazos, orçamentos, né? Tudo isso são mais desafiadores, né? Mas esse desafio de desenvolver o projeto, de trazer novas soluções, de pensar junto com o cliente o que vai ser melhor ou de apresentar para ele, enfim, depois adequar, eu acho que esse é o processo do projeto realmente, né? Acho que um desafio super legal que todos os projetos têm é que você consiga realmente, como esse espaço que a gente está, primeiro proporcionar uma experiência, que acho que hoje as pessoas buscam experiências, então esse mesmo é um escritório que proporciona uma experiência e aí é completamente diferente. Então, que tipo de experiência a empresa quer proporcionar para os seus colaboradores? E também um ambiente que traduza a sua marca, o que não é pouca coisa, porque a marca é uma coisa que está no imaginário de todo mundo, mas na hora que você concretiza isso no espaço, através das cores, através da comunicação visual, às vezes as pessoas têm imagens diferentes do resultado final. Então, trazer para o espaço e concretizar uma coisa que as pessoas têm no seu imaginário, tem uma parte afetiva muito grande envolvida, porque tem uma ligação das pessoas com a marca. Então, acho que esses são os maiores desafios. Chegar num resultado final onde seja afetiva, mantenha a afetividade com a marca, uma experiência positiva e que traduza os valores daquela empresa. E que a pessoa também se sinta acolhida, porque tem o valor afetivo ao que era antigo, né? Você tem aqui que fala, por que mudou? Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. E aí eu acho que uma das, vamos dizer, uma das atitudes que a gente tem que é muito legal é envolver as pessoas nesse processo, né? Então a gente já fez projetos, por exemplo, teve um projeto que o RH começou a criar tipo uma newsletter da obra, sabe? Legal. Então, para o pessoal saber o que estava acontecendo, olha, vai acontecer assim, vai ser daquele jeito. E aí, às vezes, até no final, a gente faz um workshop para explicar, porque às vezes tem áreas que não são usadas porque as pessoas nem sabem que elas podem usar, né? Como as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma, a hora que você muda, você precisa comunicar como que pode usar aquilo e que pode usar realmente, né? Então, é muito legal esse momento de mudança, porque é um momento, é quase como mudar uma casa, né? Que você revisa, justamente, você passa pelo teu passado todo, você vai fazer uma triagem do que você vai levar, o que você vai mudar, né? E quando o espaço ficar pronto, é a concretização de tudo isso. Né? Esse livro eu vou deixar na estante. Aquele também, quando você vai ver, continuam todos. Exato. Lá, né? Aí o nosso papel é falar, não, mas esse aqui já vamos tirar, vamos, se não couber, né? Então a gente tem que ter esse olhar para guiar nesse momento, né?
Então tem todo um simbolismo por trás da Nuke, né? Um simbolismo afetivo, talvez até místico, se me permitirem. E a gente vive num mundo de tecnologia maluca, né? Como é que é lidar assim, com a tecnologia, esse misticismo, entre aspas, combina com a tecnologia? Eu acho que para a gente isso são duas avenidas diferentes, né? Eu acho que a gente tem esse nosso lado feminino, sensível e tudo, mas a gente tem que falar que o nosso escritório ele já está 100% BIM, a gente trabalha 100% em modelagem arquitetônica, integrado com todos os outros softwares, a gente faz os 3Ds internamente, então somos uma equipe que está sempre atenta aí à tecnologia, tudo que está vindo de novo para trazer melhorias, o que vai realmente agilizar os nossos processos, né? Porque eu acho que essa nova ferramenta, né, que agora ainda a gente já está usando desde a pandemia, né? Na pandemia a gente fez a transição porque é aprender um novo idioma, mas hoje a gente já pode falar que a gente está 100% no BIM, nosso software é o ArchiCAD, e então a gente tem uma visualização completa do projeto, a gente já consegue tirar todo o memorial descritivo, listagem de materiais, tudo isso fica muito mais agilizado, além do processo de criação, que é facilitado porque a gente faz uma construção virtual, né? Então, quando a gente está desenhando, a gente já está vendo tudo em 3D, né? Então, dessa forma, a gente está sempre atento à tecnologia, buscando sempre melhorar. Eu acho que não dá para a gente descartar inteligência artificial, tecnologia e tudo, a gente depende disso, né? E, além disso, nos nossos projetos é algo que é aplicado 100% em todos, né? Então, a gente atua muito no corporativo, mas a gente também tem uma vertical de varejo muito forte, né? E o varejo está extremamente tecnológico, Sim. né? Uhum. A gente tem uma combinação da experiência no ambiente físico, digital, né? Exato, com o ambiente digital. Então, enfim, a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo e cada projeto a gente aprende alguma coisa nova, né? Eu, particularmente, acho que é um assunto super interessante e realmente a gente aprende em cada projeto alguma coisa nova. Isso é muito legal também. Legal. Você falou de memorial e aí eu lembrei de Memorial de Aires, se não me engano é um livro do Machado de Assis. E uma vez eu fiz uma brincadeira porque o Machado tem uma personagem chamada Yaya Garcia, né? Aí eu perguntei uma vez para a pessoa, você acha que vai ter uma Yaya Garcia arquiteta ou não? Vai substituir? Não vai substituir? Eu acho que não. Eu acho que existem iniciativas para realmente agilizar cada vez mais o nosso trabalho. Já vi iniciativas que já fazem os projetos com parâmetros de forma muito rápida, mas eu ainda acho que o arquiteto tem um papel muito grande do olhar, da sensibilidade, falando de edificações, da localização no terreno, da melhor insolação, interiores, as cores, quer dizer, por mais que você parametrize, ainda tem uma coisa de criatividade, de sentimento que a máquina não vai conseguir fazer, né? E outra coisa que a gente sabe é que a inteligência artificial, ela é um arquivo de informações que foram colocadas. Então, você pode treinar ela para fazer, mas ela não vai fazer sozinha e a criação ainda está nas mãos dos arquitetos, né? Então, honestamente, até não gosto de imaginar uma cidade desenhada por inteligência artificial. E assim, você falando, são dados de passado, né? Exato. É isso que eu ia falar. Eu acho que quando a gente muda para uma casa nova, e a gente pode fazer essa metáfora, e a gente que está mudando o escritório agora para Nuke, porque tem todo um aspiracional depositado ali,
que a inteligência artificial não vai conseguir, que é a escuta, as expectativas, o que você está desejando ali quando você muda o ambiente. Então, tem toda uma escuta que a inteligência artificial não vai conseguir chegar, que é o diferencial humano, na verdade. Eu acho que todas as marcas, é um desafio para todas as marcas estar up to date com a tecnologia e empregar tudo que a tecnologia pode trazer de bom. Mas não perder o vínculo, não perder o afetivo, não perder a escuta, porque no final é para seres humanos, a gente está falando de pessoas, no final a gente se relaciona com pessoas. Até porque o machine learning ele é muito por estatística, né? Então ele vai procurar nos dados que já existem a estatística de termos para construir depois um conteúdo que tenha conexão, né? Que Exato. Às vezes nem sempre Exato. pode fazer sentido, mas não pode ser necessariamente útil, às vezes, no caso de arquitetura. É que eu pergunto isso porque eu vejo, às vezes, assim, aplicativos, né? Trace aqui o esboço da sua casa que ele vai fazer a diagramação, mania de editor de revista, a ambientação, o design. Meu Deus do céu, como pode, né? E assim, você vai estar fazendo mais do mesmo, muitas vezes, né? Uhum. Sim, e eu penso que eu já vi e existem iniciativas nesse sentido, né? Você também já viu, mas eu não vi o resultado final, né? Uhum. Então, uma coisa é a gente ver um aplicativo, um programa, e outra coisa é você acompanhar o processo de construção disso, que o processo de construção, por mais que a gente esteja partindo para um processo industrializado, ele ainda tem uma parte manual, né? É feito por pessoas, e depois o resultado final. Então, acho que precisa passar pelo processo todo para a gente ver se, inclusive, esse tipo de software, esse tipo de iniciativa, de repente se aplica para algumas tipologias. Não sei, eu acho que mas com certeza nós vamos ter iniciativas nesse ponto, mas eu concordo com a Paty que toda a porção criativa, de sensibilidade, de escuta, de trazer esse sentido para o que está sendo feito, a máquina não vai dar para... Não nos dará, né? Não nos dará isso. Que bom que a irmã mais velha concordou com você, hein? Viu? Olha só. Vocês brigam muito no escritório? Não. De uma certa forma, a gente estava aqui, entre aspas, filosofando, né? E é um dos caminhos do teu mestrado que você começou agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Eu comecei esse ano, eu entrei no mestrado no Mackenzie, e tô adorando estar como aluna, né, aprendendo. E estou começando a formatar meu projeto de pesquisa, mas acho que ele vai muito para esse lado falando um pouco do conforto psicológico, da sociedade do cansaço, de como que a gente está vivendo hoje em dia, como é que a gente está vendo o trabalho, para depois a gente chegar nos ambientes realmente, ver como isso pode se traduzir, como está sendo traduzido, ou quais são os caminhos, enfim, eu estou começando a pesquisa, mas é muito interessante, né? E hoje até a Paty postou da NR1, né, de saúde mental no trabalho, então acho que isso tudo está interligado, né? Quando você lê um pouco sobre filosofia, então os pensadores modernos, o que eles estão falando aí sobre todo esse mundo acelerado de alto desempenho, de autocobrança, de tudo isso, e como isso reflete na nossa vida e no nosso trabalho como arquitetos de ambientes, né, comerciais ou corporativos, né, que estão sempre tendo que se renovar, sempre tentando atrair as pessoas, né, são ambientes onde a gente vive 1/3 da nossa vida útil, a gente passa num ambiente de escritório. Então, é um ambiente muito importante para a nossa saúde, né?
ele tem que ser saudável, mas eu acho que além dele ser saudável, hoje a gente sempre falou muito de conforto ambiental, falando de iluminação, para ter a iluminação correta, a ventilação, a acústica, tudo isso é super importante. Mas hoje tem um outro aspecto que está começando a se estudar, que agora saiu uma primeira norma e que vai ser muito falado, que é a saúde mental, realmente, o quanto o ambiente pode afetar nisso também. Porque até então, até a pandemia, a saúde mental era quase que um tabu dentro das empresas, né? Você admitir que estava com problema de depressão, por exemplo, era mostrar que você não era um profissional forte, né? Era frágil. As ações eram muito pontuais em termos de saúde mental dentro das empresas, que geralmente ficava para debaixo do tapete ali, né? Exato. Faziam um rasgo no carpete e colocavam lá. A pandemia, acho que dentre, assim, tirando toda a dor que ela trouxe, acho que uma das lições justamente é essa, de olhar o ser humano como algo finito, né, que não é só carne, que tem um lado emocional que precisa ser cuidado, porque quem não teve Covid ficou emocionalmente abalado, porque um conhecido, um parente acabou tendo e essas coisas. Acho que a pandemia teve algumas lições. Antes da pandemia, o próprio home office era um assunto super polêmico. Era para poucos, Era né? para poucos e tinha muita resistência. A pandemia trouxe o home office de uma forma que... Então, teve muitos impactos, né? O salto que a tecnologia deu com a chegada da pandemia, teve um avanço fortíssimo da tecnologia, o home office avançou. Acho que, de alguma forma, os funcionários ficaram mais humanos, porque a gente se viu cada um na sua casa, com seu filho passando atrás, com seu cachorro latindo. Isso também humaniza as pessoas que trabalham, né? Você viu seus colegas e seus chefes e parceiros num outro contexto, né? Mas, de fato, o problema da saúde mental é um problema urgente. O número de afastamentos em 2024 por burnout e ansiedade são altíssimos. Por isso, a regra. E acho que a arquitetura de interiores tem um papel fundamental nessa adequação das empresas para criar um ambiente que seja positivo, né? Em prol dos seus resultados e em prol da saúde das pessoas que trabalham no mundo corporativo. Tanto que a gente conversa também com o pessoal de neuroarquitetura, né? Que é um grande momento agora para esse conceito deslanchar dentro dos projetos corporativos, né? Até porque existem pesquisas, né? Sim. Vamos dizer, uma área da arquitetura que não é nova, né? É algo que já se fala há muito tempo, né? Acho que desde a década de 70 a gente já tem literatura que traz essa relação entre o ambiente e o sentimento, o desenvolvimento, né? Toda humano. Mas agora eu acho que a pandemia trouxe isso muito latente, né? Então, desde você descobrir que às vezes você tem ambientes que não tem ventilação natural e que a gente precisa ter essa troca, a questão da acústica, a questão do conforto visual, né? Então você ter um horizonte para olhar, você ter luz natural, são conceitos básicos que em outras culturas você pode até falar que é o Feng Shui, que é algo místico e tudo, mas na verdade são todas iniciativas também que trazem a biofilia, né? Você ter contato com plantas, né? Já existem estudos que mostram que sim, que isso traz mais bem-estar, traz mais saúde, né? E consequentemente as pessoas que estão bem produzem melhor, sem dúvida. Até o rei Charles conversa com as plantas, essa história, né? Então. E foi conversando com as plantas que ele acabou se sustentando para ser rei depois. Acho que foi o período de estágio mais longo que eu já vi de alguém, né? É verdade. Né? Não era o jovem aprendiz, era o velho aprendiz, né? Verdade. Que acabou assumindo o trono. Mas é interessante a questão da neuroarquitetura. Eu estava até pensando aqui, quando você falou da humanização do home office, a empresa entrou na casa do funcionário. Exato. Os colegas entraram na casa do funcionário. E quando a gente está em casa, a gente tem essa preocupação, né, de ter uma iluminação boa, de você abrir a janela
procurar ter sempre um horizonte. Exato. São coisas tão óbvias na nossa vida cotidiana, ordinária no sentido de normal, né? Que acho que nunca se pensava antes, como se trabalho fosse aquela ideia que se tem de tripalium, né, do castigo. Exato. Né, que você tem que tirar a camisa do pessoal e vestir o uniforme para ser profissional, que você vai entrar no outro mundo. Eu não sei se vocês assistiram ou assistem Severance. Não, mas eu sei... Então é algo parecido, assim, você desce do elevador e aí o chip muda, você esquece quem é fora e assume uma personalidade dentro do trabalho. Isso, eu acho que isso foi um ganho da pandemia, porque acho que o personagem ficou... acho que caiu o personagem, né? Então acho que tem a ver com hoje a gente se sentir mais à vontade também para falar sobre saúde mental, porque de fato era um tabu. Então você tinha que esconder isso, porque isso não era do ambiente de trabalho. Né? E isso traz também, eu acho, esse sentimento que a gente também é um conceito que vem sendo trabalhado, que a gente traz nos projetos também, que é o sentimento de autonomia. Então, a autonomia do colaborador, como que ela pode funcionar no ambiente de trabalho? É a pessoa escolher onde ela quer trabalhar dentro do escritório. Então, eu sempre falo, tem pessoas que têm déficit de atenção, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que tem déficit de atenção, depois que ela perde a atenção, ela demora quase 15 minutos para voltar. Se você tiver um ambiente, ou que seja uma cabine, uma sala fechada, um quiet room, essa pessoa pode se deslocar para lá para fazer um trabalho concentrado, que ela vai produzir muito melhor, mais feliz do que tendo que trabalhar na mesa, às vezes com o fone, tentando se concentrar, com as pessoas passando. Então, para essa pessoa é uma dificuldade, né? Então, você dá essa oportunidade, né, essa autonomia para a pessoa poder buscar onde ela vai produzir melhor, traz o sentimento de autonomia que automaticamente traz o pertencimento, o bem-estar e uma série de outros sentimentos que são muito positivos dentro do ambiente de trabalho. A gente está falando hoje de neurodivergente, né? Exato. Neurodiversidade, né? Aliás, o conceito de diversidade tem esse impacto nos projetos, né? E tomara a Deus que algumas ideias malucas de algumas pessoas malucas em um hemisfério diferente do nosso. Não vinguem, né? Exato. É um passo para trás. Né? Um passo bem grande, bem para trás, bem para trás. Inclusive até na questão de sustentabilidade, né? Exato. Sim. E esse foi um gancho que eu forcei para a gente falar de sustentabilidade agora. Né? Porque você tem também uma preocupação com assim, fundos de investimento que procuram empresas que sejam de fato comprometidas com a pauta ESG. Né? A gente vê muito greenwashing por aí, social washing, que eu acho que pode ser. Hoje, sustentabilidade já vem há um longo tempo dentro dos projetos, mas tem alguma coisa diferente agora? Vamos pensar. Eu acho que, assim, é o que você falou, acho que o conceito de sustentabilidade já vem há muito tempo embarcado nos projetos, né? E eu acho que uma coisa, assim, um ponto que eu ando muito atenta é realmente na hora das especificações, não só procurar empresas que tenham um discurso sustentável, mas como a gente tem falado muito, às vezes você tem uma empresa americana que vende materiais incrivelmente super sustentáveis, mas para você trazer ela para o Brasil, é inviável. Já perdeu todo o discurso sustentável. Então a gente tem que, quando a gente trabalha, a gente tem que pensar muito nisso, né? Eu acho que é de privilegiar os fornecedores que estão aqui, que estão produzindo aqui, que estão mais próximos da gente, que vão cumprir os prazos, né? Eu acho que é uma forma da gente incentivar toda essa sustentabilidade também, além de pensar em usar tecnologias, então luzes
com LED, que economizam energia, sensores, toda a parte da água, toda essa parte de artifícios de projeto, acho que já estão bastante consolidados, né? Então é muito mais a prática da sustentabilidade, você pensar realmente o que é sustentável, não só falar esse material é sustentável, tá, como ele chegou até aqui, como ele foi produzido, né? Eu acho que isso é importante, também é algo que a gente tem que ficar atento. Ter um storytelling, de repente, do produto para facilitar a especificação, talvez. Exato. E vocês acham que também, de forma geral, os fornecedores, eles também precisam melhorar não só esse discurso de mostrar que são sustentáveis ou até devem buscar ser mais sustentáveis ou não? Eu acho que a indústria sempre deve buscar ser mais sustentável, principalmente assim, a indústria da construção é uma das que mais polui, né? Se não me engano, acho que está entre as 3 que mais poluem. Então, acho que a indústria sempre deve buscar isso e, sem dúvida, a comunicação é fundamental para que nós, profissionais, para que a gente possa realmente tomar conhecimento das iniciativas daquele fornecedor em relação à sustentabilidade. Então, onde estão conseguindo a matéria-prima? Qual é realmente a matéria-prima? Quando a gente faz uma imersão nas marcas, assim, nos fornecedores, a gente aprende muito, né? E você começa a ter cada vez mais consciência daquilo que você está especificando. Né? Então, acho isso é bem importante, sim. E até às vezes, muitas vezes, aliás, para o cliente explicar o porquê daquilo. Exato, né? Exato, para a gente trazer as vantagens daquela especificação, em termos de tudo, né? Em termos enfim, de aplicabilidade, de quanto tempo vai durar, de manutenção, e depois até se um dia for descartado, o que vai acontecer com aquele material, né? Então é importante a gente ter a visão do ciclo como um todo. Como um todo. Pensando nisso, vocês fazem algum acompanhamento depois que o projeto é concluído? A gente geralmente mantém contato com o cliente depois de um ano, mais ou menos, para fazer uma avaliação como é que foi a implantação, se alguma coisa não deu certo. Isso é o que nos retroalimenta para depois, para a gente poder melhorar nos outros projetos, né? Tá. E às vezes até no próprio projeto, né? Que eu imagino que tem aí um índice elevado de fidelização também, né? Sim, a gente tem... uma grande característica do escritório a gente fidelizar os nossos clientes, né? A gente cria relacionamentos. Então, a gente gosta de ser a mão direita deles de arquitetura e emprestar, né, todo o nosso conhecimento nos momentos que eles precisam. E isso é algo que é recorrente, acontece bastante durante toda essa jornada profissional. Tem vários clientes recorrentes que já se tornaram amigos. Ah, que bacana. Isso é fundamental porque a gente vive de relacionamento na vida, não tem jeito. Não tem jeito. E hoje vocês são em quantos lá? Ou quantas? Não, somos em quantos? Nós estamos com uma equipe de quase 30 pessoas, né? E tem crescido bastante. No último ano, o varejo foi uma área que cresceu bastante. O escritório sempre teve um portfólio maior corporativo, mas no ano passado o varejo agora está, acho que é 60-40. Então, acho que tem perspectivas aí, a gente tem perspectivas de crescimento grande, aí, tanto trazendo empresas para o Brasil, que é uma vertente que a gente tem atuado, como crescendo aqui varejo corporativo. Atendem todo o Brasil? Atendemos todo o Brasil, Fora do Brasil? Também. Na Argentina, né? Argentina, onde Chile, houver, onde houver projeto. Eu gosto muito do Lelutier, vocês conhecem? Sim. Eu adoro. Eu adoro. Muito bom. Não. É muito bom. Portenhas? Não, Córdoba. Córdoba. Porque tem um show do Lelutier que em Buenos Aires. Portenhos. Não, somos de Córdoba, mas do interior. O que eu achei legal da sustentabilidade, assim, não só dos materiais, né?
e da sustentabilidade, mas do impacto social que as empresas causam, porque sustentabilidade não é só o meio ambiente, né? Claro. É a priorização de empresas que realmente fazem um trabalho na sociedade e que fazem alguma diferença no social, né? Eu brinco que, de forma séria, óbvio, é que se você pecar em alguma das letras, quem sofre no final é sempre o S. Né? Se você não cuidar do E, é o S que sofre. Se você não cuidar do S, sofre. E o G também, quer queira ou que não, de alguma forma vai afetar lá na frente a vida dele. Né? Então não tem jeito. E eu li recentemente uma frase, eu não lembro de quem, que assim, um projeto ele tem 2 clientes. O cliente que contrata e o mundo que habitamos. Sim. Exato. Né? Então acho que pensar nisso daí seria uma forma mais eficiente de lidar com a sustentabilidade. E a gente não pode negar que a gente está realmente numa crise climática sem volta praticamente, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente pode tentar retardar todo esse processo que está acontecendo, né? Então, é tudo, né? Até dentro quando a gente fala de projeto, acho que até você pensar em como você vai reciclar os resíduos, né? Como é que vai ser essa reciclagem do que for gerado dentro do ambiente também é super importante. Então, são muitas... A gente pode olhar isso de muitos prismas diferentes. Né? Geralmente tem um lixo tóxico também, que são alguns chefes que são tóxicos que você não vai conseguir reciclar de forma alguma, né? Você põe na terra, a terra devolve, não tem jeito, não aceita. Bom, a gente está chegando já no final. Geralmente a gente pergunta o que é ser arquiteto, mas a parte não é arquiteto. Então, o que seria ser arquiteto? Não. Então vamos fazer o seguinte. Para você, Pierina, o que é ser arquiteta? E depois para a parte, como é que você está vendo? O que é ser não arquiteta? Não. Esse mercado. Não. Como é que você vê a NUC enfrentando os desafios agora que a gente tem? Bom, acho que ser arquiteto eu acho que é uma vocação realmente, porque eu acho que de verdade, acho que é um trabalho maravilhoso. A gente trabalha com as pessoas e para as pessoas, né? Então é uma profissão onde a gente está sempre buscando fazer o melhor para os outros, né? Os projetos são para outras pessoas habitarem, usufruírem, se divertirem, morarem. Então a gente sempre tenta trazer o melhor para os outros, né? E eu acho isso muito bonito, né? É algo que me encanta, é algo que eu estou justamente, acho que no mestrado também buscando aprender mais, é essa relação das pessoas com os espaços, né? É algo que me encanta, é um assunto que eu gosto muito. E eu acho que, assim, eu digo que é uma vocação porque é uma profissão que ela é difícil, né? Ela não é uma profissão bem remunerada, então ela exige aí um certo idealismo, né, para você fazer a arquitetura. E eu acho que a gente contribui aí com a evolução da sociedade em todos os aspectos, né? Os arquitetos hoje, né, os arquitetos estão distribuídos e atuando em todas as áreas da sociedade, isso é muito bonito, né? Legal. Agora a mais nova, que a gente quer caçula, né? Eu acho que os desafios são de um momento de transformação no mercado de trabalho, no mundo corporativo e no varejo. Então, um dos maiores desafios, eu acho que o maior desafio é se manter sempre atualizado em termos de tecnologia, porque surgem todos os dias novas ferramentas e isso é super legal. Com todos os produtos que o mercado tem, com todas as tendências, com todas as tecnologias, mas sem nunca perder o foco na pessoa, na escuta, na empatia e na experiência que se quer proporcionar. E acho que a NUC tem uma equipe super consolidada, experiente, para assumir esses desafios e levar a empresa mais longe aí. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Eu queria terminar que nem o locutor, aquele... O careca do Lelutier, que tem aquela voz grave, né? Johann Sebastian Mastropiero, né?
Obrigado a você que está nos assistindo. Se você fica curioso, é Les Luthiers, com TH, mas não procure agora. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, caso você não seja inscrito. Assista outras entrevistas aqui do Meeting Office e de outras, da Arena Office também, por exemplo. E aí depois à noite você vai, procura ver o Les Luthiers, que você vai adorar, tá? E a gente se vê depois no próximo Meeting Office aqui com o patrocínio da Cavalete, direto do WorkLab. Até mais. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.